Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando o mercado do boi, mercado que segue estacionado ali naquele patamar dos R$ 250. Precisa de novidade para mudar o rumo, ou para baixo ou para cima, enfim, precisa de mais novidade. Algumas coisas precisam ser colocadas aí em discussão, como a questão da alta da carne no varejo. Me parece que não houve uma aceitação e piorou com essa condição agora de segunda quinzena do mês. Isso tira um pouquinho da possibilidade dos frigoríficos de melhorarem o seu rendimento e, consequentemente, isso aí afeta também a arroba. No entanto, a arroba aí ela não cai mais porque a oferta segue curta. Enfim, é uma ligação de fatores, de vários fatores que justificam o boi de 250, mas que impedem novidades, principalmente nas cotações. Para nos ajudar a esclarecer mais, trazer mais informações, convidamos o Iago Travagini, lá da Agrifato. Iago está lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu falei do preço da carne no varejo, Iago. Já está batido o martelo? Realmente não deu conta de repassar o preço lá para o consumidor final? Bom dia, primeiramente, Alexander. Sim, o que a gente tem visto é que o varejo ele estava muito reticente na semana passada, que era a semana pós-feriadão, né? A gente viu que sobrou carne e conseguiu negociar, mas já na quinta-feira a gente viu que o movimento era bem menor, era bem mais tímido, e hoje, segunda quinzena do mês, a gente já vê que há, de certa forma, um movimento de venda bem da mão para a boca, do movimento que falta carne, falta apetite do mercado, tanto do varejo quanto do consumidor final, em consumir a carne bovina, que realmente ela ficou mais cara. A gente vê que, de fato, a carcaça casada ficou mais cara e, consequentemente, os cortes ficam mais caros. Então, o consumidor, ele rechaça. Então, se a gente tem consumidor brasileiro, 70% aí do nosso consumo é o consumidor brasileiro. Se a gente tem um consumidor que não aceita uma maior alta, é normal a gente ver aí o preço do boi, da carcaça casada, sofrendo para subir ainda mais. A gente já subiu, querendo ou não, esse ano, R$ 70 na arroba. Então, é um valor que foi repassado para o consumidor, querendo ou não, ele está pagando mais caro por essa carne. A gente tem visto isso na inflação, a inflação de alimentos tem subido. Então, assim, é um processo natural, só que agora a gente vê que meio que está travando esse processo. A carne não consegue avançar muito, em consequência, o boi que o produtor está querendo mais, é óbvio, a gente sempre quer vender pelo preço mais caro, mas assim, esse aumento ele começa a se travar justamente nessa conta que o consumidor não consegue pagar uma carcaça casada, um boi casado aí acima de R$ 16,50, R$ 17, ou até consegue, mas a gente ainda não vê nesse cenário atual. A gente não está conseguindo ver a carcaça casada passar dos R$ 16. Essa carne no atacado está no patamar aí dos R$ 16 hoje. Exatamente. A gente vê que esse patamar de R$ 16 ele chegou, ele bateu na semana passada, ele tá fraquejando agora, ele tá, segunda quinzena do mês é normal, os preços do atacado eles começarem a fraquejar um pouco, justamente por conta da demanda interna que se reduz, as pessoas ficam sem salário, enfim, é esse processo natural. Então a gente vê que o 16 chegou, mas ele não consegue ultrapassar com força, ele não dá sinais de que ele pode romper esse valor, justamente porque o mercado varejista ele continua, de certa forma, bem combalido, entendeu? Muito bem. Agora, você falou aí do preço no atacado fraquejando. Se as cotações no atacado recuarem, a gente pode ver recuo na arroba ou daí entra o fator oferta segurando aí as barras dos preços, principalmente, Thiago? Então, né, no curto prazo é difícil falar que vai cair justamente porque a oferta está muito pressionada. Então a oferta ela segura essa balança com muita força. O que a gente pode ver é que, pelo menos assim, no médio prazo, se a conta não fechar, porque o frigorífico ele não vai operar no negativo, né? Ele vai provavelmente dar férias coletivas, reduzir abate, fechar a planta. Então, o processo natural é que se a conta da carcaça casada não fechar com a conta do boi gordo, ou seja, ele pagar mais caro do que ele está recebendo, ele provavelmente vai reduzir abate porque não está compensando ele continuar na operação.
E isso, querendo ou não, filtra, né? Uma hora ou outra o preço vai diminuindo as opções, os frigoríficos vão ofertando valores menores e aí, em teoria, o preço vai baixando. Mas, enfim, o que a gente tem visto é que com o patamar de R$16, o preço de 250 é totalmente sustentado e ele tem razão para ficar nesse patamar, digamos assim. Mas se a gente vê esse preço voltando para R$15, aí já é mais preocupante. Eu não vejo, pelo menos não na minha visão aqui de mercado, eu não vejo com o preço de R$15 uma arroba conseguir se sustentar nesses 250. Tem algum risco de aparecer oferta nova aí, daqui para frente? Assim, até tem, porque outubro é o mês de confinamento que chega mais animal de confinamento, né? Que é o mês chave, digamos assim, não à toa, é o contrato mais comercializado na bolsa, o mês de outubro, né? Mas assim, o que a gente tem visto é que, de fato, pode chegar, mas não vai ser o suficiente para a gente ver assim, uma queda muito forte na arroba ou uma queda muito forte nesse preço de 250, justificado pela oferta, porque o confinamento esse ano ele não tem força, e ele lá atrás já não dava forças, de que ele romperia os números de 2019, então ele não deve vir com um volume muito maior ou um volume maior do que foi em 2019. Então, por conta disso, eu não vejo uma oferta chegando a ponto de desestabilizar os preços aí do boi gordo nesse curto prazo. E para gravar a situação, essa estiagem que a gente está vendo no Brasil inteiro transfere aí a possibilidade de boi de pasto só para ano que vem, né, Iago? Exatamente, a gente querendo ou não, agora a gente vai ter uma certeza, né? Agora, em teoria, começa o período de chuvas a partir de outubro, a gente vai ter uma certeza aí maior se o volume de chuvas vai ser o suficiente para conseguir carregar os pastos até dezembro. Talvez a gente vai ter essa confirmação, mas até agora o cenário mostra que é muita estiagem e a estiagem é forte por conta de tudo isso que está acontecendo. A gente vê que não dá sinais de que a gente tem um boi de pasto com qualidade, com peso para ser abatido aí pelos frigoríficos. Até dezembro a gente já vê um cenário apontando para janeiro só. Muito bem. Agora, olhando as exportações, demanda de exportação, essa semana teve um fator novo aí no mercado, que é a questão da PSA lá na Alemanha. Vários países, inclusive a própria China, suspendendo as compras lá na Alemanha. E como é que fica essa situação? Pode respingar, pode refletir alguma coisa para a carne brasileira, em especial a carne bovina? Assim, eu acho que sim, porque justamente a gente tem aí, querendo ou não, a Alemanha exportava 14% da carne que chegava suína na China, num cenário que eles estão sofrendo muito com esse abastecimento, né, de carne suína. A Alemanha exportava 14% dessa carne, querendo ou não, é um volume considerável de carne. E a China já demonstra interesses em buscar alternativas, né? Querendo ou não, a gente já acredita que a exportação de suíno ela deve crescer, pelo menos nessas próximas semanas. A gente deve ver um reflexo nas exportações de suíno e, consequentemente, as exportações de bovino elas vão ficar mais atrativas, porque, querendo ou não, o preço sobe em todo mundo. Então, a articulação chinesa para comprar carne ela vai aumentar. Então, acredito sim que a gente deve ter um mês, principalmente o mês de outubro, com recorde de exportação. A gente não deve ver isso agora em setembro, mas em outubro a gente deve ter uma situação bem mais, digamos assim, bem mais criteriosa e um volume talvez maior, um volume recorde na história aí. Mas você já percebe, ou o mercado já percebe alguma sondagem nesse sentido, uma necessidade de ampliação aí da demanda? A gente já viu, na verdade, desde que essa pastina africana pegou lá na Alemanha semana passada, né? A gente já viu sondagens aí, pelo menos chineses interessados e perguntando sobre o abastecimento de carne, como é que estava o preço, para se interessar aí, porque querendo ou não, seriam em torno aí de 50 mil toneladas de proteína da Alemanha, que eram exportadas para a China, que saíram do mercado, entendeu? Então, por conta disso, a gente crê que esse interesse ele deve se confirmar aí em uma exportação, uma importação, na verdade, maior de carne, seja suína, seja bovina. São 50 mil toneladas da Alemanha de suínos, certo? Assim, o que a gente fez, a conta é de janeiro a julho, né? Eles exportaram 350 mil toneladas, o que vai dar uma média aí de 50 mil toneladas mês. Então, criaria um déficit de carne suína na China, só na China, de 50 mil toneladas para setembro, outubro, novembro, dezembro. E, enfim, como possivelmente
são poucos os países que têm esse potencial de substituir rapidamente a Alemanha. A China vai comprar carne suína de vários países, mas vai ter que também procurar proteínas alternativas e, por isso, a carne bovina pode entrar nesse meio aí, certo? Exatamente. Querendo ou não, a gente tem que lembrar que é o período mais sensível para a demanda chinesa, né? Eles estão começando a se preparar para o Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês é um período de muita comemoração, então, de fato, tem essa demanda maior e num período crucial que é o de agora, né? Que eles compram agora para chegar daqui 2, 3 meses lá, para ele estar para esse produto ser abatido agora e consequentemente, o animal chegar na China, no mercado, ele demora aí 2, 3 meses. Então, é normal esse processo agora e aumenta a procura agora. Então, é um período crucial e acredito eu que a gente deve ver, sim, um aumento aí nas exportações, nas importações chinesas do Brasil. Ô Iago, mas você acha que nesse caso vai ter negociação de preço? Eu pergunto porque sim, o que a gente tem visto, principalmente acentuado aí nas últimas semanas, até no último mês mesmo, foi uma redução muito significativa do ágio, né, que a China pagava aí pelo boi brasileiro. A gente chegou a ver em alguns momentos um ágio de até R$ 15 na carne brasileira. E me parece que esse ágio caiu muito, né? Sim, sim, de fato. O que a gente viu é que esse ágio que chegou lá em maio desse ano a R$ 15, a diferença, né, entre o boi China e o boi comum, hoje a gente fala de R$ 3 a R$ 4. Por quê? Porque desde então, o dólar que em maio bateu quase R$ 6, a gente já fala do dólar de 5,20, né, 5,25 nessa faixa, e também a China renegociou aquelas renegociações que a gente pontuava tanto naquele período, eles agora surtem efeito. A gente já vê que lá no começo do ano uma tonelada de carne que era vendida para a China era vendida a US$ 5.000, hoje é vendida a US$ 4.000. Só que assim, a gente está chegando perto de um limite, que é o limite de valer a pena ou não o frigorífico mandar essa carne lá para a China. Então, a China ela não tem muito espaço para Negociar, né? reduzir abaixo dos US$ 4.000, porque justamente é um preço que é chave ali, é um preço meio que break-even, entendeu? Então, por conta disso, a gente não vê muito espaço para que a China renegocie ainda mais esses preços, a não ser, obviamente, que a gente veja o dólar novamente a R$ 6 aí, e aí 6,50, que é muito bom para os frigoríficos, e aí, consequentemente, se tiver uma demanda muito forte chinesa, e aí é uma demanda além do normal, que a gente já está acostumado com esse normal de agora, né? Seria uma demanda aí de 150 mil toneladas de carne, que eu acho ainda improvável, só da China. Aí sim, eu acho que esse ágio poderia subir novamente, mas no cenário atual eu não vejo espaço para que, mesmo com esse aumento de importação Com chinesa, essa que eu acho necessidade da China de comprar mais, né? exatamente, eu acho que não tem espaço para, mesmo com esse aumento, não vai ter espaço para um ágio muito maior de R$ 3, R$ 4, não. Muito bem. Bom, então a gente tem todo o cenário aí traçado. A questão da alta no mercado interno vai depender aí do consumidor, e o consumidor já deu sinais de que não quer pagar o preço, pelo menos a gente tem sentido isso. Travou o preço no atacado, pode ser que caia ainda um pouquinho mais. Isso chega na arroba do boi. Só que a arroba do boi também não tem muito espaço para cair por causa da oferta curta. Enfim, é um Exatamente. mercado que está enxuto. Daí entra a exportação. A dúvida é, exportação vai puxar ou não mais demanda aí, mais produção do Brasil? Precisa ver, principalmente com a questão da Alemanha, né, se a China realmente vai demandar mais carne aqui do Brasil. Isso poderia ser um diferencial, inclusive para os preços, Iago, da Sim, arroba? eu acho que sim, se é assim, isso que eu falo, né? Se a gente vê uma demanda chinesa muito maior, eu acho que com certeza a gente pode ver aí o mercado interno, ele vai se tornar cada vez mais preterido. Eu acho que assim, a gente vai ver um mercado externo preferindo a negociações dos frigoríficos se voltarem para o mercado externo, porque a China estaria comprando mais. Então, os 37 frigoríficos que estão habilitados, eles inflacionariam o preço do boi gordo e, consequentemente, dessa premiação do boi China, né? Então, isso poderia puxar
os outros animais. Lembrando que agora, nesse período, é um período que, basicamente, todo tipo de animal é um tipo de exportação, né? É um tipo de animal que cabe para esse boi China, porque é o boi de confinamento, um boi jovem, um boi que ele tem um acabamento melhor. Então, assim, esse período é comum que a gente veja esse animal mais jovem chegando, e aí, se todos os produtores conseguem comercializar o boi China, se eles têm esse produto, então o preço, ele não só na frigorífica habilitado China, mas nos outros também que atendem mercado interno, a gente veria um preço maior. Mas isso é muito sim, né? Se a China comprar um volume muito maior. São Agora, cenários, né, Iago? exata, Possibilidades, né? exatamente. Agora sim, o que o mercado a gente traça hoje é que a China deve comprar, mas não deve ser um volume muito maior de carne bovina. A gente deve, acho que eles compram mais, mas eles não devem comprar muito mais, não. Muito bem. Vamos ficar de olho nesse mercado então e como ele pode impactar aí na formação dos preços no mercado interno. Por enquanto, meu caro, muito obrigado pela sua participação e volte sempre. Obrigado, Alexandre, pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês aí do Notícias Agrícolas. Um abraço. Valeu, Iago. Abraço para você. Tá aí o Iago Travagini, Agrifato, comentando com a gente aí o mercado do boi. São vários fatores interligados aí que podem trazer um novo patamar de preços para o boi, mas por enquanto o que a gente consegue visualizar, o cenário que a gente consegue enxergar, mostra que essa cotação dos R$ 250 por arroba está travada aí nesse momento. Vamos ver no mercado futuro, o que o mercado futuro está indicando, de olho na B3, setembro R$ 250, preço estável, né? Sem alteração. O outubro, R$ 249,15, alta de 0,16%. O novembro, R$ 253, uma alta de 0,46%, e o dezembro, R$ 251,65, alta de 0,26%. O indicador CPEA para o boi gordo fechou com queda ontem de 0,44% a R$ 247,50. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Logo mais 1h da tarde tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.